Então vamos fazer a primeira questão de Química da prova da UFO 2024, segunda fase. Vamos lá. A questão 1 diz o seguinte, que o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, quando em solução aquosa, é utilizado como um importante agente antisséptico, conhecido também como água oxigenada. Isso ocorre devido à sua composição química que, ao desinfetar uma ferida, por exemplo, libera um forte agente oxidante. Essa reação é conhecida como catálise, então a gente vai ter que fazer a catálise do H2O2. No entanto, é importante usar com cautela, pois em concentrações elevadas pode ser irritante e causar danos à sua pele e à saúde. Considere as informações acima. A. Escreva a reação balanceada de catálise do peróxido de hidrogênio. Então, essa questão a gente tem que fazer a decomposição do peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Então, vamos fazer. Ele só quer que você faça isso. Então, vamos lá. O H2O2 em meio aquoso, o H2O2 em meio aquoso, então você coloca que ele está em meio aquoso, vai se decompor em água no estado líquido, e aquelas bolinhas que saem quando você passa a água oxigenada na ferida, aquilo é o O2 sendo formado. Então ele forma o O2 gasoso. E o O2 gasoso que é esse agente oxidante aqui, ó. Então, beleza. Só que ele quer que você balanceie essa reação. Então ela tem que ser balanceada. Olha só. Aqui eu tenho dois hidrogênios. Vamos começar pelos hidrogênios. Dois hidrogênios aqui e aqui eu tenho dois. Então você coloca um aqui para ficar dois hidrogênios aqui e dois aqui. Beleza, eu tenho dois oxigênios. Do outro lado, então aqui eu já vou colocar o meu umzinho aqui, ó, para ter dois hidrogênios e dois hidrogênios. E nos reagentes eu tenho que ter dois oxigênios, mas do outro lado eu já tenho um e preciso de mais um apenas. Só que eu tenho dois. Para ficar com um, eu vou ter que multiplicar esse negócio aqui por meio. Então eu vou ter um oxigênio aqui, mais um, tenho dois. Mas você pode multiplicar tudo isso aqui por dois para tirar a fração. Então você pode balancear sendo 1 vezes 2, 2. Você pode tirar também esse 1 aqui, eu vou até dar um zoom aqui para eu apagar aqui. Ups, pronto. Então aqui eu vou ter duas águas sendo formadas e um O2 sendo formado. Então a questão A é só isso. Então você tem que fazer a reação balanceada da decomposição do peróxido de hidrogênio. Beleza, então vamos para a questão B. Vamos lá. Ó. A questão B que é o seguinte. Demonstre, por meio de cálculos, tendo como exemplo a molécula de peróxido de hidrogênio, que a gente fez lá em cima, que é o H2O2, peróxido de hidrogênio, por que afirmamos que a massa molar de uma substância é numericamente igual à sua massa atômica, expressa em unidade de massa atômica. Dados: o carbono tem 12 unidades de massa atômica, ou 12,1, e 12 gramas por mol. O hidrogênio tem 1 unidade de massa atômica e 1 grama por mol, o oxigênio 16 e assim vai indo. E ele deu um número de Avogadro. Então a gente vai ter que fazer um pequeno cálculo para descobrir como que a unidade de massa atômica ela é convertida em grama. Então beleza, então a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma bolinha para gente colocá-la como um átomo do carbono 12, beleza? Então olha só, como é que a gente descobre a unidade de massa atômica? A gente vai pegar o átomo de carbono, que tem, deixa eu fazer de pretinho aqui para ficar mais bonitinho. Ó, o átomo de carbono, que tem 12 de massa, a gente vai dividir esse átomo de carbono em 12 partes. Então, uma em 12 partes. Se a gente pegar uma parte dela, a gente vai ter a uma unidade de massa atômica, ou 1 Ma, conhecido também como uma unidade. Beleza. A gente sabe que essa uma unidade é a massa de um próton ou a massa de um nêutron. E a massa de um próton ou a massa de um nêutron é igual a 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, isso aqui é a unidade de massa atômica em gramas. Beleza. Se a gente multiplicar isso aqui por 1 mol, então vamos multiplicar isso aqui por 1 mol, a gente vai ter 1 grama. Então a gente vai ter que 1 grama. Então
O que a gente faz é multiplicar a unidade de massa atômica por 1 mol. E esse 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Ou seja, se a gente multiplicar 1,6 vezes 10 a menos 24 por 6,02 vezes 10 a 23, a gente vai ter 1 grama por cada mol de um próton ou de um nêutron. Então, beleza. Então, aqui é a primeira parte. Então, temos aqui que, olha só, mais uma vez, que uma unidade de massa atômica vezes 1 mol, isso é igual a 1 grama. É a conversão que a gente faz. Ou, para a gente passar isso aqui em grama, como é que a gente faz? Uma unidade de massa atômica vale 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas, como a gente fez ali em cima. E o mol vale 6,02 vezes 10 a 23. Multiplicando esses dois valores, a gente vai ter 1 grama. Então, é dessa forma que a gente demonstra. Mas olha só, mas ele quer que a gente faça essa demonstração fazendo a massa molecular do H2O2 e a massa molar do H2O2. Então, beleza. Ó. Então, vamos pegar aqui mais embaixo para a gente fazer primeiro a massa molecular. Então, olha só, a massa molecular do H2O2, ele tem 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, olha só, eu sei que a massa de um hidrogênio é igual a uma unidade de massa atômica, ou 1U. Eu vou somar isso com 2 vezes a massa da unidade de massa atômica do oxigênio, que são 16 Us. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 16, 32. Então, a massa molecular do H2O2 é igual a 34 unidades de massa atômica. E se a gente multiplicar isso aqui por 1 mol, a gente vai ter 34 gramas por cada mol do H2O2. Mas a gente pode fazer isso com a massa molar. Então, olha só. Então, o número que a gente achou foi 34 unidades de massa atômica, comprovando o que a gente fez aqui em cima. Logo, a massa molar do H2O2 vai ser igual 2 vezes 1 grama por mol, que é a massa molar do hidrogênio, mais 2 vezes 16 gramas por mol, que é a massa molar do oxigênio. Então, aqui é a massa molar do hidrogênio e aqui é a massa molar do oxigênio. Sendo que a massa molar do H2O2 vai ser igual a 34 gramas por mol. Numericamente, a gente comprova que tanto a massa molar e a massa molecular, eu fiz ao contrário que a massa molecular desse lado aqui e a massa molar desse lado aqui de vermelho é igual a 34. A gente tem que pensar um pouquinho que a gente tem que saber quanto que vale essa unidade de massa atômica. E o exercício não forneceu para a gente. Mas quando a gente multiplica essa unidade de massa atômica pelo número de mol, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23, a gente vai ter 1 grama por mol daquilo que a gente está calculando. Beleza? Então essa é a questão 1 e eu vou deixar aqui no card a questão 2. Valeu!